Olha isso. Maravilha. Vamos fazer? Antes de te ensinar a fazer essa delícia de pizza, vou te dar uma dica muito importante para você que não tem um forno potente, porque pizza para dar certo precisa ter forno quente. Mas se você não tem, o que você faz? Isso! Providenciei! Ai, olha isso aqui, ó. Esta panela de ferro, esse aqui, ó, essa forma de ferro para pizza. Tem outros tamanhos também, tá? Ela tá novinha também, que ela vai brilhar mais também, mas eu tenho que preparar. Como ela é de ferro, precisa cuidar, né? Essa panela, por exemplo, que eu tenho aqui, eu acho que tem 2 anos. Eu acho que tem. Olha como ela tá ótima. E eu uso muito, pra um monte de coisa. Não só pra fazer pão, tudo. Eu faço muita coisa na panela. Fora que ela é muito boa pra saúde também. Tem alguns cuidados que são extremamente importantes pra durar e você usar por mais tempo e não ter dor de cabeça também. Uma coisa também, eu providenciei esta belezura. Por quê? As provas aqui, ó. Isso aqui, ó, não dá, gente, pra fazer da mão. Eu tava fazendo menorzinho, então tava meio que colocando na mão, ou pegando outras coisas que eu dei uma gambiarra. Não tem jeito. Comprei esse aqui. Foi baratinho, tá? Providenciei isso aqui porque realmente você coloca, você faz a massa. Eu acho mais interessante você fazer a massa mesmo com recheio bonitinho, que nem quando a gente vai na pizzaria e assa. Você pode, se o seu forno não for bom, assar só a massa e depois você montar. Mas, gente, o sabor é diferente. Não tem jeito. E como eu providenciei essa belezura aqui para fazer direto do meu forno, independente do meu forno é bom ou não, isso aqui ajuda e vai assar muito bem, porque ela vai esquentar e segura bem a temperatura. Se você vai trabalhar profissionalmente, obviamente seu forno tem que ser muito bom. Vai, faz lá, e aí você não precisa de certas coisas. Mas a gente, em casa, se você quiser fazer em casa e não quer investir em algum forno profissional pra fazer algumas receitas em casa só pra sua família, tem como você fazer isso. Fora que você pode usar essa panela aqui pra um monte de outras coisas. Então, eu vou fazer várias receitas com você aqui. E tem cupom de desconto pra você poder providenciar qualquer panela que vocês quiserem aqui de ferro. E aí eu vou ensinar vocês como preparar essa panela de ferro. Essa nossa pizza aqui é de fermentação longa. Então, o que eu vou fazer? Eu vou preparar a biga. E aí, enquanto tá preparando, a gente prepara a nossa panela. Essa, como a gente vai fazer uma pizza de fermentação lenta, a gente vai fazer... Vocês viram que tem alguns processos, algumas receitas que eu já mostrei pra vocês aqui, né? A gente vai fazer a biga. Eu vou usar uma farinha especial, que ela é específica para pizza. Vou usar 1 quilo. Só que para biga, eu vou usar 500 gramas. E depois que ele descansar e fazer essa fermentação, aí sim eu vou usar os outros 500, ok? Então eu vou medir por causa disso. Como o nome já diz, fermentação lenta. Então, ó, é uma massa para quem tem paciência, porque a gente vai esperar ela fermentar de uma forma lenta. Por que tem assim? A pizza fica mais leve, melhor para digestão e ela fica mais saborosa. Mas precisa de uma boa, de uma pitada de paciência. Mas é interessante. Tem outras que você pode usar também no mesmo dia, e aí você vai colocar uma quantidade maior de fermento. Aqui, pela fermentação lenta, que a gente vai fazer todo esse trabalho na geladeira, deixar um tempinho e tal, eu vou usar uma quantidade pequena de fermento, 1 grama. Se eu for fazer outra que é um pouco mais rápida, mas ainda assim demanda um tempinho de descanso, a gente coloca um pouquinho mais. E tem algumas que eu já quero fazer, já quero assar, aí eu coloco uma quantidade maior também de fermento. Mas tudo depende também. Sua massa, descansando, ela fica com o glúten mais relaxado, ela crescendo mais, ela fica mais saborosa e mais leve. Tudo demanda também de certas etapas para você alcançar um determinado resultado. Aqui a gente vai fazer então a fermentação lenta, vai ter um pouco mais de paciência, mas uma quantidade menor de fermento. Farinha, fermento e água filtrada. Mão na massa. Ela vai ficar meio seca, mas é assim mesmo, tá? Então você põe aqui a mãozinha, ó, como que ela fica meio sequinha mesmo. Mas essa é a ideia, tá? A gente mistura o que dá pra misturar e a gente vai deixar ela descansando pelo menos por 15 horas na geladeira. É bastante tempo mesmo, tá? Então, se você tiver a fim de comer uma pizza, prepare-se pelo menos 2 dias antes. Lembrando que a receita, as quantidades de tudo que eu tô dando tá aqui na legenda. Pega, salve e faz junto comigo. Enquanto a gente vai deixar a biga descansando num pote fechadinho, vamos preparar nossa panela. Lá vem a minha forma. Tá vendo? Tá molhada. Uma coisa muito importante. Você precisa secar bem. Será que eu sequei direitinho? Seca, seca, seca. Se você tiver, acabei de fazer um pão, um bolo, sei lá, alguma coisa no forno, ele tá um pouquinho quente, aí você vai, lavou, sabão e água, mesmo. Lavou, secou com um pano e agora
para realmente ter certeza que você secou, você vai colocar no seu forno. Coloca no seu forno para ele poder secar direitinho. Secou, você viu que ele secou total, porque tá bem quente lá? Você vai tirar e aí a gente vai colocar óleo. Aliás, vou aproveitar aqui e mostrar para vocês essa daqui, ó. Essa aqui eu já fiz a curagem, né? Que você tem que passar óleo, né? Alguns falam, façam 10 vezes, faça, só uma vez é o suficiente a curagem. Eu uso bastante e seco, cuido bem. Mesmo eu tendo feito já, o que eu faço? Usei bastante, seco da mesma forma que eu tô secando a minha nova, e aí eu coloco uma camadinha mas muito fininha mesmo de óleo, qualquer óleo, óleo normal, tá? Óleo, mas é uma camadinha fina. Primeira vez que eu fiz, eu coloquei uma camada assim, peguei com um pincel e fui passando assim, pra deixar ele bem... Gente, não façam isso, porque depois, se ele fica grosso, ele fica como se fosse uma cola, um grudando assim, não é bom. Então, mão mesmo, lava bem a mão, passa assim e passa em volta tudinho. Vai ficar bem fininho. Eu posso colocar um paninho e tal. A questão de você colocar papel, pano, alguma coisa, colocar um pouquinho assim e passar, pode ser que saia algum fiapo na mão, se você lavou bem, tá tudo cortadinho direitinho, melhor. Eu vou colocar luva, se rasgar e tal, lava a mão com sabão, aqui ó, e água. E aí você passa e coloca direitinho. Eu vou secar isso aqui novamente, direitinho, no forno, e vou passar novamente uma camadinha bem fininha, para depois ele ficar realmente protegido. Mesmo eu tendo feito aqui bastantes vezes, eu faço de vez em quando na minha, para ela durar mais. E aí você vai ver que ela vai durando bem, ela tá até brilhosa aqui. Vi que ela tá começando a não ficar com esse brilho, eu faço de novo. Tenho atrás e na frente. Como ele tem essa beiradinha aqui, ó, sugestão, coloca óleo primeiro aqui, e depois você vira e coloca aqui, porque aí não vai encostar. Então você coloca aqui, então você não encosta aqui, não fica sujando toda a sua bancada, tá? Então primeiro dentro e depois na parte de fora. E aí, mãozinha limpa, a gente coloca óleo vegetal, um pouquinho, passa aí, ó, e vai pra cima, ó. Passa em tudo. Se você sentir que a sua mão tá pegando tudo, vai pegar um pincel, não tem problema, pode passar com pincel também, pra ficar bem fininho. Se você acha que não tá, nossa, acho que eu tenho que passar mais, mas eu coloquei muito, tudo bem, você pode tirar depois o excesso, tá? Mas o importante é passar em tudo. Passei em tudo, absolutamente tudo. Ó, detalhes do nome, aqui atrás, tudo. Tá vendo que tá brilhando, ó, bonitão? Vai ficar brilhoso também, tá? E aí, se você colocou, achou que ficou muito assim, nossa, tem muito óleo, tira o excesso, meu filho. Tira o excesso, senão fica aquele grude todo. Tira mesmo, passa um Perfex, um paninho, alguma coisa assim, pra você realmente sentir assim que tem uma certa gordura, mas bem pouquinho. Você passou em tudo e ele tá bonitão, sem nada, se tiver pingando, Jesus, não deixa pingando, tá? É uma coisinha fina, tá? Ó, a minha outra aqui, que eu já fiz a cura outras vezes, mas como eu tô lavando ela, então, ó, fiz aqui, tá vendo? Coloquei novamente e vou deixar secar. Secar assim, queimar na realidade. Vou deixar queimar no meu forno por aproximadamente 40 a 1 hora. Você vai deixar queimar. É isso mesmo, queimar por 40, 50... Dependendo do seu forno, deixa 1 hora. É mais seguro, tá? Deixa queimar. Depois você vai deixar lá ele secar e deixa... Você vai ver que ele vai com aquele cheiro de queimado. Não se preocupe, é assim mesmo. Agora eu vou assar, vamos curar a nossa panela. Se preparando, porque a bicha vai sair trincando. Gente, cuidado! Que, ó, não sei se vocês conseguem ver fumaça. Conseguem ver fumaça? Acho que não. Oxe, vou ficar bem perto aqui, ó. Dá pra ver fumaça? Acho que não dá. Mas tá quente. Quente, mas muito quente. Agora, ela já lavamos, secamos, passamos aquela camadinha de óleo, já colocamos ela pra curar. O ideal é você fazer algumas outras vezes. Quanto mais você usa também, melhor vai ficar. Então, eu só fiz uma vez a cura e eu vou fazer a nossa pizza. Qualquer coisa também eu posso fazer mais 1 ou 2 vezes. A minha outra panela que eu uso mais para alguns líquidos, que não vai ser esse caso aqui, eu curei pelo menos umas 4 vezes. Vou depois tentar fazer mais um pouquinho dessa aqui. Ou eu já vou direto, não sei. Mas é isso. Então, ó, panela já curadinha. E olha como que ela tá bonitinha aqui, ó. Porque eu coloquei, ó. Tá vendo? É porque isso aqui, ó, ela tá muito quente. Isso aqui é normal, tá? E ela está pronta para ser usada.
Essa daqui eu fiz a mesma coisa. Tá vendo? Tá vendo? Aqui ela era bem clarinha, eu curei também para poder usar. Não precisa ser só o Waffles, tá? Eu vou fazer umas 3 receitas diferentes aqui, que ficou muito boa, vou mostrar pra vocês depois. Mas minhas panelas de ferro, eu cuido assim. E você precisa colocar em algum lugar que não caia água de forma alguma. Ah, embaixo da pia eu coloco todas as minhas formas, todas as minhas panelas. De vez em quando cai uma água. Não faça isso! Minha sugestão, não é também, eu não sei se é o ideal, mas eu tenho colocado tudo que é coisa de ferro, eu coloco dentro no meu forno. Se você tem algum armário que você possa colocar e não vai cair água, beleza. Coloca em lugar seco, que não vai cair água. Porque ferro, se vai deixando água pingando e você esquece lá, ela enferruja. Usei, vou lavar, lavou, secou e coloca no forno. Se tiver meio, acabei de fazer um bolo, alguma coisa, lava e deixa lá. Ele tá quentinho, para secar totalmente. Esses cuidados, você vai ter uma panela que vai durar muito mais tempo e ela vai parecer que tá sempre nova. Eu comecei a ver que ela tá um pouquinho diferente, ela não tá tão brilhosa. Lava, seca e faz a cura novamente. Eu tenho feito isso, tenho cuidado muito mais com a minha panela. O pessoal fala que não precisa fazer isso, mas minha panela tá ficando ruim. Gente, faz. A sua panela tá ótima, você tá vendo que ela não tá precisando de cura? Ok. Precisa novamente? Faz. Não custa nada. Quer dizer, custa o tempo, paciência e um pouquinho de gás ou eletricidade que você usa assim. Mas é melhor que você vai cuidar bem da sua panela, ela vai durar por muito tempo. E agora, próximas receitas aí, vamos usar essas belezuras aqui. Ok? Depois pega o seu cupom de desconto e compra a sua. Passado várias horas que eu passei da hora que eu tinha falado, dormi. Então, tirei da geladeira. E o nosso pré-fermento, que é a nossa biga, tá assim, ó, feia. Mas é assim mesmo. Confia no processo. E agora, vou cortar e terminar de colocar os outros ingredientes para realmente fazermos a nossa massa. Vou pegar um pote assim, ó, maior, para poder fazer e aí fechar ela no processo da gente fazer. Não é uma sova, é dobrar, tá? Que é uma forma diferente. Como a gente faz com alguns pães, é o que a gente vai fazer. Então, se você não tiver uma tampinha, coloca algum plástico, alguma coisa para não ressecar e aí você fazer esse processo. Então, vou cortar. Tirar aqui de dentro. Pronto. Agora a gente vai preparar a nossa massa da pizza. Eu pego a biga, corto em pedacinhos para facilitar na hora de misturar com a água e depois a farinha. Então isso ajuda bastante, em vez de você colocar ali um bloco, haja mão, né? Então faz isso, corta e vamos mexer com a água. Se você tiver máquina de pão, você pode até colocar lá para ficar mais fácil. Se não, vamos na mão mesmo, amassando, sabe? Apertando para dar uma dissolvida na água. E aí, mesmo que não dissolviu totalmente, mas deu aquela hidratada, a gente joga o restante da farinha. E mistura. Sim, meus amores, mistura e vai ficar uma cola. Parece que não vai dar certo, mas vai dar certo, confia. Depois de quase você perder o braço, a gente tira da travessa e vamos na bancada. Fica mais fácil, mas pensa, você tá numa musculação, é um exercício, porque você vai comer e depois vai ter que gastar toda essa energia. Misturou, pega uma espátula, fica mais fácil, tá? Aí você coloca na travessa de novo e deixa descansando por aproximadamente meia hora. E deixa. Depois dessa meia hora, a gente vai abrir e vai fazer dobras, porque aí ele vai ficar mais elástico. Fazendo essas dobras vai te ajudar. Então pega, puxa do meio e vai trazendo. Aproximadamente, se você conseguir pegar todas as partezinhas, ótimo, mas é pegar tudo, então dobra de um lado, dobra do outro, mais ou menos 5 a 6 dobrinhas. E a gente vai fazer esse processo algumas vezes. Vou colocar aqui embaixo para você não se perder a quantidade de tempo que a gente tem que deixar esperar para poder descansar, dobrar, esperar, descansar e dobrar. E deixar ele dando uma descansada. E a gente depois fazer as porções. Para isso eu pego potinhos com tampa e eu coloco um pouquinho de azeite. Espalho bem em volta de todo o potinho porque a minha massa vai crescer lá dentro depois. As porções que eu vou colocar vai ser a quantidade de massa para cada pizza. Então a última vez agora eu faço a minha dobra, deixo descansar mais meia hora e aí sim eu vou cortar em pequenas porções. Essas porções vão descansar nesses potinhos que a gente deixou preparado. Você pode colocar 12 horas na geladeira, até 24 horas na geladeira, se você quiser um pouquinho mais curto. Mas de qualquer forma, antes de você querer preparar a sua massa, para você realmente rechear e assar, você vai tirar 3 horas antes da geladeira. Deu 12 horas, você quer só isso? Tira e espera
3 horas para crescer em temperatura ambiente. Vou deixar 24 horas? Deixa 3 horas em temperatura ambiente. Se você reparou, eu não somente cortei, eu boleei todas as bolinhas para colocar realmente ela direitinho no centro de cada pote, para que elas possam crescer uniformemente. Enquanto ele vai descansar lá, a gente vai fazer uma coisa deliciosa. Para fazer tomate seco, nós precisamos de tomate. E uma promoção boa, né? Porque às vezes está oscilando a questão de valores de tomate. Tem vários tipos de tomate. Eu não vou menosprezar nenhum tipo de tomate, principalmente se ele estiver na promoção. Então o que eu vou fazer aqui, ó? O importante é você tirar sementes. Não precisa tirar a casquinha, a pelinha, porque é importante você ter a pelinha, porque ele vai secar e a pelinha vai segurar pelo menos um pouquinho da carne do seu tomate. Mas você vai tirar todas os seus... Momento que o meu cérebro deu tilt. Você precisa tirar todas as sementes. Você pode cortar no meio e aí você tira. Mas, ó, tenta reparar que os nossos tomatinhos, tá vendo que ele tem, ó, esses risquinhos aqui, ó? Onde tá esse risquinho é onde ele tem aquela parte cobertinha. Então, se você cortar aqui, vai ser mais fácil de você encontrar com as sementes e tirar. E aí você corta, então, esse aqui é um tomate gigante, não é mesmo? Eu vou cortar em 4, ou posso cortar em 3, o tamanho que você quiser. Mas ele vai secar, tá bom? Então não tem tanto problema. Ai, tem que ser só na metadinha. Não, não tem problema. Esse aqui, ó, já só tem 3, tá vendo? Vocês conseguem ver? Aqui, 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 ó. Então, ó, eu vou cortar aqui. Ou então eu posso cortar aqui, ó, de alguma forma, então eu vou conseguir tirar essa sementinha, e essa aqui vai ser difícil. Eu posso dar uma furadinha e tirar. Ou você pode cortar. Vamos lá, deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Aqui, ó, vou cortar aqui pra vocês verem o que eu tô falando. Ó, tá vendo? Essa partezinha aqui, ó, essa parte aqui, ó, eu consigo ver os meus... Consigo ver as minhas sementinhas. Mas essa outra parte aqui, a semente tá toda aqui, ó. Então eu vou fazer aqui pra você, tá vendo? Ó, tirei facinho. Viu? Agora aqui dentro, se eu cortar, olha a semente aqui, ó. Então é uma dica muito legal, não é mesmo? Pra vocês tirarem, literalmente faz aqui, ó. Pega aqui, faz assim com o dedo, mãozinha lavada, unhas cortadas e pronto. Tira essa pontinha aqui. E a gente vai colocar em uma forma para a gente poder assar. Mas eu vou colocar sal e açúcar. Ah, precisa colocar muito azeite, né, para você poder fazer. Não se preocupa, gente, eu não vou precisar colocar muito azeite. Ó, aqui, ó, tá vendo que tá só meinho? Eu vou tirar bem... Ó, tirei bem. Super fácil aqui, ó. Ele ficou na metade certinho. Corta aqui no meinho e pronto. E aí, ó, o que eu vou ter que fazer? Tirei tudo aqui. Beleza, vou colocar numa travessa e aí o meu azeite, eu vou colocar um fiozinho de azeite se você quiser colocar. Mas o importante, eu vou colocar o azeite depois do processo de eu assar, de eu secar ele. Então eu não preciso gastar tanto azeite. Então ela fica mais seco, mas o sal e o açúcar vão te ajudar a secar, a deixar ele mais sequinho. E aí o azeite para deixar ele de um dia para o outro, pelo menos, para ficar mais suculento, assim você usar. E você pode deixar mais tempo, pode deixar na geladeira, tudo faz, tá? Vou cortar aqui, ó, no meio, ó. Ó, sementes aqui, e se eu quiser entrar lá, eu corto aqui no meio e tiro, ou você corta literalmente. Ó, se você reparar, tá vendo? Eu cortei, olha os nervinhos aqui, ó, é a paredinha dele, ó, tirei, tá vendo a parede aqui? É exatamente onde estava aqui, ó. Então foi mais fácil tirar as minhas sementinhas aqui, mas tem sementinha aqui dentro. Então eu posso cortar no meio, como eu fiz aqui agora, ó, tirei a minha sementinha. Se você quiser deixar esse meio, não tem problema, tá? Mas se sair, também não tem problema, ó. Apertei e tirei, ok? Ou esse daqui, por exemplo, ó, eu vou tirar exatamente a minha mão aqui, ó, aperto, pra não tirar nada e deixar isso aqui se quiser. E aqui, posso vir cortar aqui. Ah, eu quero continuar, eu quero ele grandão. Tá bom, corta então um pouquinho aqui, ó. E aí você coloca o dedinho e tira aqui, ó, o restante. E aí pronto, tá sem a sementinha, ok? Você pode fazer da forma que você achar mais interessante. Ele é enorme, então assim, não vai ter problema de você, ai, cortei o meu tomate, não ficou só na metade, ele tá repartidinho mais. Não tem problema não, gente. Tomate seco, não tem problema, você vai deixar aqui, não tem problema. Vocês já viram isso? Alguém já deu essa dica pra vocês? Se não, por favor, curta agora e já me fala se você já descobriu isso aqui em algum outro momento. Ah, gente, uma dica legal para quem quer tirar todas as sementinhas aqui sem ter que ficar adivinhando aonde tá, né? Ah, me fala.
Valeu essa dica? Se valeu, já começa a me seguir. Curtir, não vou nem pedir porque você já curtiu. Essa dica é show de bola, né? Ah, mas isso é muito simples, é só ficar cortando. Gente, quem quer fazer um monte de coisa, não dá pra ficar perdendo tempo, não. É cortar exatamente certinho, tirar e usar. Tempo pra perder, nem a pau. Tem essa misturinha aqui, eu vou colocar, misturar tudinho. Fica mais fácil também, você colocar essa misturinha de sal e açúcar, deixar ele viradinho para ele poder sair mais água, se você tiver mais tempo em relação a isso. Eu estou sem tempo, porque eu queria ter feito antes, mas não fiz. Então, eu vou colocar essa misturinha de sal e açúcar, vou colocar em cima e já vou colocar para assar. Eu vou colocar em cima, eles todos viradinhos para cima no primeiro momento de assar. Depois, eu vou virá-los e continuar assando. Vou jogar de novo o sal e açúcar e deixar a última etapa. Beleza? Então, vambora. Coloquem tudo. Vou colocar o fiozinho de azeite na segunda etapa. Vamos assar. Ó, essa primeira etapa, ela tem bastante água. A gente colocou pra cima, então, ó o tanto de água. Tá vendo? Agora eu vou colocar ele virado. Ah, e já tá vendo que ele tá começando a ficar murchinho? Normal, tá? Então eu vou virar. Ó, cheio de água. Vou virar. Uma vez eu fiz colocando ele virado numa grade dentro. Se você quiser fazer isso, você também pode fazer, mas se você não tiver, dá pra fazer assim mesmo. Então tem uma forma, se você tiver uma grade, vou até mostrar uma grade aqui, por exemplo. Essa grade aqui, por exemplo, eu posso colocar aqui dentro e aí colocar os meus tomates virados nessa grade. Então essa aguinha não vai ficar no tomate, ele vai escorrer. É uma forma mais rápida de você fazer também o tomate seco. Quanto mais tomate você tiver, é melhor, né? Deixar tudo bonitinho aqui, bem compacto, para você economizar tanto no gás ou na energia, se caso você estiver fazendo elétrico, né? Então, a minha sugestão é fazer bastante, e aí ele dura, né? Deixar ele bem sequinho, dura. Não tenho certeza se vai durar direitinho, então coloca na geladeira, ele vai durar também, tá? Quanto mais seco, mais durável vai ficar. A água que vai deixar ele estragar mais fácil, mais rápido. Fiozinho, só um fiozinho, bem pouquinho. Depois a gente vai colocar mais. Forno novamente. Para o molho, simples mesmo. Já cortei aqui tomate, cebola, salsinha. Se quiser colocar outro temperinho, mas eu só coloco isso, sal e um pouquinho de açúcar mascavo. Eu gosto disso. Se quiser colocar um pouquinho de açúcar normal, tal, ou não quiser colocar também, tudo bem. Mas eu gosto de fazer essa combinação. E a gente vai bater tudo no liquidificador. Alguns batem e dá uma fervidinha para dar uma reduzida nesse molho para ficar um pouquinho mais grosso. Meu pai, por exemplo, ele só batia e colocava. Então você pode só bater e colocar direto. A forma que você quiser. Eu gosto de dar uma reduzida. Então eu vou bater e vou reduzir um pouquinho. Depois que ele bater bem, eu vou reduzir na panela, deixando ele lá no fogo lá, até o tempo que eu quiser, tá? Pode ser que você queira uma coisa mais grossa, então você deixa um tempo maior, depende do seu forno. Depois de toda a paciência do mundo, nós vamos preparar realmente a nossa pizza. Você vai pegar ela, você vê que ela já cresceu, tá mais bonitinha, e você vai soltar com tudo na sua bancada. É para desgrudar. Se você colocou azeite, óleo, ela vai desgrudar. Você pode enfarinhar a sua bancada com a farinha mesmo que você estava usando. Ou você pode usar outro tipo de farinha, como eu estou usando aqui a de sêmola, ou mesmo até fubá, que fica interessante também. Eu gosto de fazer esfirra com fubá. Aqui eu usei com sêmola, tá? Você vai abrir com os dedinhos, vai abrindo. Ele vai estar muito fácil de abrir, porque ele realmente... o glúten relaxou, então é para ser fácil. Se você quiser puxar ela para tirar um pouquinho da farinha que está grudada, não tem problema. Mas ela tem que ter farinha para ela poder desgrudar da espátula que a gente vai colocar embaixo e depois quando a gente colocar também no nosso forno, para não grudar também na nossa panela. Então tome bem esses cuidados. Colocou essa espátula aí, tá vendo? Eu faço esse teste aqui para ver se ele tá bem soltinho. E aí assim a gente monta do jeito que a gente quer. Primeiro lugar, antes de você estar fazendo tudo isso, o forno tem que estar trincando. Deixa lá, meus amores, o seu forno alto com a sua forma já montadinha, já bonitinha, de ferro lá dentro. Porque essa panela de ferro tem que estar quente. Então ela vai esquentar o forno e vai esquentar ela também. E vai manter essa temperatura. Montei a pizza que eu quero só de mussarela, ou quero com outras coisas, monta ela bonitinho e vai assar.
Quando eu quero fazer a minha de rúcula com tomate seco, eu gosto de montar, coloco o tomate, às vezes um pouquinho de mussarela em cima e vou assar. Eu não gosto de colocar a rúcula embaixo. Tem algumas pizzarias que fazem isso, mas eu gosto da experiência de sentir a rúcula crocante, bem fresquinha. Aí eu tiro e aí sim eu vou colocar a rúcula, ela depois de pronta. Ai, fica maravilhoso. Como a minha panela tá bem quente, a minha pizza vai assar bem rápido. Quando você tem o forno bem quente, beleza, mas se você não tem um muito potente, essa panela vai te ajudar a ter essa crocância e ela ficar bonitona desse jeito. Sente o clima! Eu podia ter tirado essa daqui, como eu tirei a outra, com isso daqui, mas eu queria mostrar pra vocês nessa travessa. Só que tá quente pra caramba. Isso aqui tá maravilhoso. Olha isso. Ui! Olha isso. Maravilha! E é claro que eu vou experimentar um pedaçaço. Olha aqui. Tá quente. Ó. Tomate seco e rúcula. Vou experimentar. Nossa. Muito bom. Amei. Vou fazer? Gente, eu amo rúcula com tomate seco. Então, se você quiser fazer o tomate seco, já tô ensinando também pra vocês. Aí, os recheios que vocês quiserem colocar, alguns recheios eu prefiro colocar embaixo da mussarela pra não ressecar, que nem palmito. Coloco o palmito e depois coloco a mussarela. Esse aqui, tomate seco, como ele é seco, você pode colocar tanto em cima quanto embaixo, não tem problema nenhum. Mas a rúcula, coloca sempre no final, quando você tirar do forno, pra ela não murchar. Ela fica mais gostosa assim. Gente, eu amei. Quando fizer, me conta. E, Fabiano, tá aprovado, é muito bom mesmo. Gente, sigam ele se vocês não seguiram ainda. Me siga também, gente. Tem muitas receitas gostosas pra vocês aqui também. Até o próximo vídeo.